Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. No vídeo de hoje, portugueses cornetam vitória do Mengão contra Cuiabá. E qual é a melhor defesa do Brasileirão? Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Botãozinho vermelho aqui, inscreva-se, aperta aí, dá essa força para o seu camarada aqui. E acionar o sininho para receber notificações sobre vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, as suas repercussões aqui em Portugal e sobre o futebol português. Parceria do canal Futebol Team Game é o melhor jogo de futebol online na internet. Procure aqui na descrição o link, clique e comece a jogar. Vamos lá, pessoal. Flamengo e Cuiabá, Cuiabá e Flamengo. Eu, como vocês sabem, moro em Portugal. Vejo aqui os jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro pelo Canal 11. O Canal 11, graças a Deus, se deu conta que, apesar de ter um técnico português no Atlético Paranaense, ter um técnico português no Palmeiras, que os jogos do Flamengo não podem passar aqui em Portugal. Teve aí 2 rodadas de jogo contra o América Mineiro, por exemplo, eles resolveram passar um jogo do Atlético Paranaense. Acredito que a audiência tenha sido baixíssima, porque o Flamengo domina Portugal. Então, assim, Canal 11, parabéns por estar passando todos os jogos do Flamengo a partir de agora. Passou o jogo contra o Juventude, passou o jogo do Cuiabá, vai passar o Fla-Flu no domingo. Canal 11, Flamengo é a maior torcida brasileira em Portugal. Não pode deixar de passar os jogos. E aí eu vejo, como eu falo, gosto de fazer esses vídeos para vocês, mostrando um pouco essa visão distanciada aí, uma pessoa que não está no dia a dia, né, de como eles veem os jogos do Flamengo, que podem ser muito interessantes, que algumas vezes tem muito a ver com o que se vê no Brasil e algumas vezes nem tanto, né? Primeira coisa interessante na transmissão, na abertura de transmissão, é importante saber, os comentaristas, ou comentadores, como dizem aqui em Portugal, e narradores, eles são extremamente qualificados para fazer o jogo, eles estudam bastante, né? E em relação ao time do Flamengo, você percebe até que eles costumam ver os jogos do Flamengo, então eles não pegam só estatísticas, não pegam só fatos históricos, não pegam só premiações, eles costumam dizer até como os jogadores jogam de uma forma geral, você vendo que eles têm conhecimento, que eles acompanham de fato o futebol brasileiro. Coisas interessantes que eles falaram ontem, por exemplo. Uma coisa que eu não sabia, né? O Cuiabá foi fundado pelo nosso centroavante matador, campeão brasileiro de 92, campeão da Copa do Brasil em 1990, campeão carioca de 91, Gaúcho. Não sabia disso. Né? Gaúcho foi um jogador, para quem não conhece, um jogador formado pelo Flamengo, mas foi dispensado depois, jogou pelo Palmeiras, inclusive tem um campeonato brasileiro dessas fórmulas malucas que tinha antigamente, que quando se empatava o jogo ia para uma disputa de pênalti, para o time que ganhasse ter um ponto a mais. Teve um jogo contra o Flamengo e o Palmeiras que o Gaúcho foi para o gol do Palmeiras e jogava pelo Palmeiras, e ele defendeu os pênaltis aí contra o Flamengo, dando a vitória para o Palmeiras, e depois veio para o Flamengo, né? E aí arrebentou no Flamengo, fez aí uma campanha belíssima, foi ídolo da torcida rubro-negra, já foi muitas vezes do Maracanã ver gol do Gaúcho, né? Enfim, foi importantíssimo no campeonato de 92, no pentacampeonato de 92, e ele foi o fundador do Cuiabá. Para vocês verem o nível de detalhe, disseram que ele, mesmo sendo gaúcho, ele mudou para Cuiabá porque ele amava a pesca. E existem muitos rios em Cuiabá que a prática da pesca é muito, muito incentivada e que por isso ele mudou para o Cuiabá e ele fundou o clube. Disseram também que o gaúcho, eu não sabia, que ele tenha passado no Boca Juniors. Eu não lembrava que o gaúcho tinha jogado no Boca Juniors também. Então, uma curiosidade aí do nível de estudo que os portugueses fazem para transmitirem os jogos. Sobre o jogo de ontem, né? Dizendo aí que o Flamengo vinha com muitas baixas, né? Falando e criticando a questão das 5 baixas que o Flamengo tem em função da Copa América, né? Dizendo que não entendem muito como esse calendário, falando muito mal do calendário brasileiro, que é jogo em cima de jogo e que numa competição onde um time fica sem 5 jogadores, que se continue jogando da mesma forma, então acentuando muito isso, acentuando aí também
a questão da venda do Gerson, né? Enfim, que inclusive, né, falando, a gente viu a apresentação deles no Olympique, do Gerson no Olympique de Marseille, enfim, vai começar aí uma nova jornada na vida dele, enfim, um jogador que foi importantíssimo aí desde os tempos de Jorge Jesus, para os títulos que o Flamengo vem conquistando, né? Enfim, Flamengo, se você for olhar dessa forma, tem 7 titulares, né? Enfim, de titular mesmo naquele time, estavam ali o William Arão, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, né? Esses são os jogadores, e Diego, né? 4 jogadores titulares do Flamengo, contra o resto, todos são reservas, né? Desses, uma coisa interessantíssima, assim, a moral que o Everton Ribeiro tem aqui em Portugal, né? Assim, como os caras gostam do Everton Ribeiro. Óbvio, deve ser muito em função da convocação e dos excelentes jogos que ele faz pela seleção brasileira também. Mas, enfim, falaram muito do Everton Ribeiro, que era um jogador diferenciado, que era um jogador que faz muita falta, faria falta a qualquer time, a capacidade criativa, a habilidade, né, o jogo cerebral do Everton Ribeiro. Falaram muito, muito do Everton Ribeiro. Do Gabigol nem comentaram muito, mas falaram muito do Everton Ribeiro. E do Arrascaeta falaram também, mas é engraçado que eu sei que a torcida, de certa forma, e eu acho também o Arrascaeta o melhor jogador da América do Sul. Mas, assim, deram muito mais destaque para o Everton Ribeiro, né? Sobre o jogo em si, pessoal, né? Enfim, viram aí um Flamengo totalmente dominante no primeiro tempo. Um Flamengo que dominou totalmente as ações, né? O Cuiabá sendo massacrado pelo Flamengo. Eu até acho que, aí eu vou falar um pouco no final também, um pouco do que eu achei do jogo. Mas aqui eu já vou dar um pitaco. Eu acho até assim, esse massacre ele foi territorial, né? Foi de domínio de posse de bola, né? O Flamengo teve durante uma parte do jogo 80% de posse de bola, quer dizer, o Cuiabá praticamente repartia a bola. Porém, o Flamengo não criou muitas chances de gol, né? Eles já ficaram muito satisfeitos com o primeiro tempo do Flamengo, né? O Flamengo fez o gol ali aos 9 minutos do primeiro tempo, Vitinho, de novo, assim, avançando a marcação, tocou, roubou uma bola, fez uma interceptação e tocou rapidamente para o João Gomes. João Gomes fez aí a jogadinha dentro da área, deixou o Pedro sozinho para fazer o gol. Aí vou falar um pouco do que eu achei também. Pedro, que mais uma atuação espatafúrdia do Pedro. Pedro só fez isso no jogo, né? Tudo bem, um gol é muito importante, mas assim, ele errou tudo. Pedro ontem errou absolutamente tudo. E o Pedro estava pesado ontem, né? Isso não foram eles que comentaram, não. Eles não comentaram. Aí eu já estou inserindo o meu comentário. Pedro pesadão em campo, né? Mais um jogo que ele joga muito mal. As coisas que ele estava tentando, ele errava absolutamente tudo. As poucas coisas que tentava, porque ele praticamente não participou do jogo. Não é aquele jogador com aquela força, com aquela volatilidade que ele tinha aí de criar jogadas, de estar participando, de algumas vezes até voltar no meio, quando erroneamente, na minha visão, o Rogério Ceni escalava Pedro e Gabigol, dele voltar e tentar a jogada. Ontem, muito pesado. Não sei se pela volta da doença, né? Enfim, que é uma doença grave que ele teve, né? Que vocês todos sabem qual é, e que ele voltou diferente. Mas, assim, Pedro vem jogando muito mal, de fato, assim. Não vem atuando bem. Pode ser que seja pela convocação, pela seleção olímpica, não sei. Acho que não, né? Acho que no futebol profissional isso não cabe mais. Mas, assim, não foi bem o Pedrão ontem, não fez boa partida, mas fez o primeiro gol. O Flamengo teve mais, assim, apesar desse domínio dos elogios do time, o Flamengo criou poucas chances de gol. Teve uma bola com o Bruno Henrique, né? Assim, ele teve, assim, a zaga do Cuiabá foi muito eficiente de conseguir cortar, né? Eu vi uma estatística de várias bolas interceptadas, né? Porque o Flamengo, de fato, amassava, porém não convertia isso em gol e não convertia em criação de chance. Teve uma bola do Bruno Henrique, também um gol feito do Bruno Henrique, entrou de cara a cara com o goleiro pegou, né? E outro chute do Mateuzinho, que quase entrou. E, assim, de chance de gols, apesar dos elogios efusivos aí dos portugueses, eu acho que foram poucas, de fato, assim, mas, de novo, domínio territorial, como sempre o Flamengo faz, né? E aí, o que eles falaram foi que eles fazem sempre essa comparação, lembram do Flamengo de Jorge Jesus, né? Falam do Flamengo dominante, do Flamengo que encantou eles, né? Aqui, por exemplo, ontem, eu acredito que
os flamenguistas todos, mesmo sendo meia-noite, a gente está 4 horas na frente de vocês aí no Brasil, os flamenguistas como eu ficaram acordados até tarde, chegaram tarde no trabalho para ver o jogo. Na época de Jorge Jesus, que também muita gente não sabe o quanto ele é estrela aqui, o quanto ele é celebridade aqui em Portugal, eu acho que aí os portugueses ficavam também, então eles lembram muito do time de Jorge Jesus, e dizendo que o Rogério deu continuidade ao trabalho, né? Dizem que o Rogério fez algumas alterações no time, colocando o Arão na zaga, e elogiam isso, acho que ele vai muito bem na zaga, né? Colocando o Diego no time, mas eles conseguem ver muita semelhança entre o time de Jorge Jesus, né, e o time de Rogério Ceni, né? Faltando um pouco de intensidade física, mas eles fazem sempre essa comparação. O Rogério foi um técnico que conseguiu dar continuidade ao trabalho de Jorge Jesus. Então, primeiro tempo, assim, de novo, falam Flamengo dominante, como geralmente é. Comentaram no jogo da piscina, de novo, falando o Flamengo teve um jogo totalmente atípico, né, num gramado que absolutamente não teria condições de ser jogado futebol profissional, principalmente numa primeira divisão nesse gramado. Então, assim, o Flamengo volta a ser dominante, enfim, o que eles veem nos outros jogos também. Começou o segundo tempo. E aí foi quando eles espinafraram aí o Flamengo, de certa forma, também. O Flamengo voltou muito mal no segundo tempo. O Cuiabá chegou a ter quase 65% de posse de bola ali no início do primeiro tempo, 65%, 68% de posse de bola. O time acho que voltou meio desligado ou voltou já cansado pela maratona de jogos. E o Cuiabá realmente teve aí o maior domínio territorial, principalmente até os 25 minutos do primeiro tempo. Né? Assim, conseguiu realmente ali dominar as ações de fato. Isso há muito tempo. Isso aí não foi eles que eles falaram. Eles falaram que não é comum. Eu não lembro, nesta temporada que começou no jogo contra o Palmeiras, da Supercopa, onde fomos campeões, eu não lembro um jogo que o Flamengo tenha ficado por mais de 20 minutos sendo dominado pelo time. Ontem isso aconteceu. Até os 25 minutos do primeiro tempo, o Flamengo foi dominado. Passou o sufoco, foi um sufoco. Aí, assim, depende do que você acredita que seja sufoco. Sufoco, para mim, é o que o Flamengo faz com o adversário. Manda a bola na trave, o goleiro tem que fazer várias defesas, perde várias chances de gol. Não, isso não aconteceu. O Cuiabá, na verdade, teve uma chance de gol no início do segundo tempo, né, que o atacante se desgarrou ali numa desatenção, o cara foi cara a cara lá com o Gabriel Barbosa e chutou para fora. Né? Esse foi a chance de gol que teve. Teve um gol, impedimento lá, enfim, mas estava impedido no ponto. Então, assim, apesar do domínio territorial, e que eles elogiaram muito aqui na TV portuguesa, o Flamengo foi dominado, que é preocupante, de fato, assim, né? Enfim, mas absolutamente não teve o seu gol ameaçado, assim. Não, o Gabriel não fez excepcionais defesas, né? Ele fez 2 defesas, se eu me lembro, de chute muito longe que ele abaixou e pegou, né? Então, assim, não teve assim lances perigosos, assim. Não, mas o domínio territorial, que é a marca característica do Flamengo, o Flamengo não teve. Lembrando que tem grandes times no Brasil que jogam dando a bola para o adversário e não tem o domínio territorial. Por exemplo, o Palmeiras, que está aí no G4. O Palmeiras é um time assim, se você for ver as estatísticas, ele quase nunca fica na bola, ele joga nos contra-ataques. O Flamengo ali, mas o Flamengo ele não foi uma opção, e fica muito claro que não foi uma opção do Flamengo mudar o seu estilo de jogo. Foi realmente uma baixa ali. Aos 15 do primeiro tempo, né, mais uma cena lamentável no futebol brasileiro na condição dos campos. O Diego torceu ali o joelho. A cena foi repetida algumas vezes aqui na TV portuguesa da contusão. Você vê o pé dele preso no gramado e o corpo dele girando. Tomara que não tenha acontecido nada com o Diego. E aí, isso aconteceu mais ou menos aos 8, 9 minutos do primeiro tempo. E aí o Rogério aproveitou e fez 2 substituições, né? Tirou o Diego, botou o Hugo Moura, e tirou o João Gomes e botou o Thiago Maia. Eles não entenderam e eu também não. Assim, nossa, por que tirar o Thiago Maia? O João Gomes. Por que tirar o João Gomes? O João Gomes estava relativamente bem no jogo, né? Ele estava ali, de certa forma, ele é um motorzinho, ele joga com muita intensidade, ele estava bem no jogo.
Enfim, não entendi muito. Entrou o Thiago Maia. O Thiago Maia também foi outro. Fez o gol no final, mas entrou mal na minha visão. Né? Enfim, não combatia. Enfim, você via que ele talvez ele ainda esteja com cuidados em função da contusão e o campo, de novo, era muito ruim. Mas eu achei que ele entrou mal. O João Gomes, ele cornetou. Mesmo assim, o Flamengo não conseguiu equilibrar as ações. O Flamengo só conseguiu equilibrar as ações quando o Rogério Ceni mudou o esquema. Mudou aos 25 minutos. O que o Rogério Ceni fez? O Flamengo estava perdendo o meio-campo. Ele tirou o Bruno Henrique da frente, colocou o Bruno Henrique na esquerda e tirou o Michael da esquerda e botou o Michael na direita, deixando só o Pedro na frente. Aí o Flamengo conseguiu de novo equilibrar o jogo em função dessa mudança. Foi o que eles viram aqui na TV portuguesa também. Né? Enfim, Flamengo no final, no segundo tempo, até criou mais chances de gol, apesar de estar jogando na defesa. Tem uma bola do Vitinho, num contra-ataque, o Vitinho chutou, o goleiro pegou e o Michael tocou e o Pedro quase concluiu, o goleiro chegou na frente, né? Mas no final do jogo, aí o Muniz, que entrou muito bem, assim, pessoal, e eles comentando muito que o Muniz já estava praticamente negociado com o Atlético de Madrid. Outra coisa interessante, assim como eles sabem das coisas por aqui, né? Que o Atlético de Madrid estaria comprando um excepcional e promissor centroavante, né? Que como entrou bem o Muniz também, não sei se vocês concordam, isso aí já é uma opinião minha também, né? Como ele entrou focado no jogo, com vontade, né? Enfim, puxou, diferente do Pedro, que era um peso morto, começou a preocupar a defesa do Cuiabá também. De novo, fez uma jogada com um cruzamento do Mateuzinho, uma cabeçada. Como ele é bom no jogo aéreo também, uma coisa que nem Gabigol e nem Pedro são tão eficazes no jogo aéreo. Enfim, não fez o gol ontem, mas deu o passe para o gol numa puxada de contra-ataque. Então, assim, o moleque está voando. E eu sei que é quase impossível manter ele no elenco, mas eu peço aos dirigentes do Flamengo que façam um jogo duro e pelo menos façam com que o Atlético de Madrid faça um grande investimento se realmente ele for para o Atlético de Madrid. Por quê? Porque está despontando aí um centroavante de Premier League. Eu acho o Rodrigo Muniz, eu falo isso há algum tempo, o Rodrigo Muniz é um centroavante de Premier League, né? É um cara que sabe jogar e um cara com uma presença de área que poucos têm, né? Eu vejo ele jogando no Chelsea. Acho que no Atlético de Madrid ele cairia muito bem, se bem que tem o Suárez lá agora também, né? Então, assim, acho que é um investimento do Atlético de Madrid para que ele seja titular absoluto do Atlético de Madrid. Óbvio, não agora, com o tempo, pela evolução que ele ainda tem. Ele tem só 20 anos, né? Enfim, então, ressalto também a atuação do Rodrigo Muniz. Mas no final do jogo, os portugueses disseram que talvez o resultado mais justo fosse o empate. O Flamengo dominou amplamente o primeiro tempo e foi dominado no segundo tempo, apesar dos últimos 20 minutos o Flamengo ter conseguido um equilíbrio maior no jogo, né? Agora eu vou falar um pouco de mim, né? O que eu achei do jogo. De fato, foi o pior segundo tempo da temporada do Flamengo. Acho que pode estar influindo muito a sequência de jogos, que nessa sequência o Flamengo, sem ter um banco compatível, tenha que usar uma minutagem muito alta nos jogadores. Procura aí ver a minutagem do Vitinho. Vitinho ontem não jogou tão mal. Ele foi dele o passe para o João Gomes no primeiro gol. Ele correu, ele tentou, mas, de novo, no segundo tempo caiu de produção. O Michael não foi bem, não foi mal no primeiro tempo. Michael fez uma boa partida, dentro das limitações técnicas dele no primeiro tempo. Deu um drible lá desconcertante no português. No português, desculpa. O português comentou do drible, por isso que eu falei português. Deu um drible desconcertante ali no lateral direito ali. E, inclusive, eles comentaram muito, foi muito engraçado, eles comentaram muito desse drible, porque ele não entendeu. Michael deu aquele. Não sei se vocês viram, estão nos memes aí nas redes sociais. Deu aquela chegadinha pro lado e foi para frente, derrubou no corpo, quer dizer, no jogo de corpo, não que tenha tocado sem tocar o lateral. E aí eles comentaram muito que coisa esquisita esse drible do Michael, né? Enfim, os dois foram bem. Mas se você vê o número de jogos que eles têm, né? Você vê que é quase impossível se manter aí um jogador seguindo jogando essa sequência o tempo todo, né? Então, assim,
O Flamengo tem essa falha no elenco, não tem substitutos para o Everton Ribeiro e para o Arrascaeta, né? E aí improvisam dois jogadores, Vitinho e Michel são jogadores de frente, né? Improvisam os dois jogadores ali, a criatividade do Flamengo cai muito, porque assim, a construção da jogada geralmente é feita com o Everton Ribeiro e Arrascaeta, né? Assim, e pela movimentação do Gabigol e Bruno Henrique, né? Assim, o Flamengo ofensivamente é um time muito pior sem esses jogadores, né? O que faz aí essa Copa América realmente ter efeitos nefastos sobre o Flamengo, né? Eu acho que o jogo contra o Fluminense vai ser um jogo muito difícil mesmo, a gente já não tem o Diego, então vai ser um outro jogo sem 7 titulares do Flamengo, jogando com não sei se ele vai poupar o Felipe Luiz também, enfim, é um jogo de quinta, que tem sexta e sábado para descansar e nem treinar e para jogar no domingo, né? Enfim, acho que é uma pedreira muito grande, e o jogo com o Atlético Mineiro, uma pedreira maior ainda. Agora eu queria falar sobre o detalhe que ele ressaltou e eu não vi ninguém no Brasil falando, né? E que também, se ele não tivesse, se o comentador português não tivesse ressaltado, eu não vi. O Flamengo, o time do Flamengo é o time menos vazado no Campeonato Brasileiro. Tomou 5 gols, 3 do Bragantino, 1 do Fortaleza e 1 na piscina do Juventude, né? Enfim, 1 na piscina do Juventude, né? Que, enfim, um gol de polo aquático. O gol contra o Fortaleza, que o time entrou dormindo, isso é uma coisa que o Rogério tem que ver. O time, às vezes, entra dormindo, ou entrou ontem também. Entrou dormindo, tomou o gol em 15 segundos. 3 contra o Bragantino, 1 gol espírita, que não teve falha da defesa, outro gol ali numa bobeada na defesa e um gol de contra-ataque. Né? Em 6 jogos, o Flamengo tomou 5 jogos. A defesa do Flamengo vai muito ruim. Tem aí, né, as pessoas que sempre gostam de ver defeitos no Flamengo, né? A defesa do Flamengo é a melhor defesa do campeonato. Nenhum time tomou apenas 5 gols. Tudo bem, o Flamengo tem 2 jogos a menos. A gente não sabe se nesses 2 jogos o Flamengo vai tomar gol. No jogo contra o Atlético Paranaense, fora contra o Grêmio, será que o Flamengo vai tomar gol? Então, assim, é um time ofensivo que tem como DNA a ofensividade e, mesmo assim, pelo menos até agora, é o time menos vazado, né? Então, assim, hoje você pode dizer, e muita gente criticava, porque o Orel na zaga, o Rodrigo cai na zaga, essa zaga é uma porcaria. Quem vê meus vídeos sempre fala, eu falando assim, o sistema defensivo do Flamengo é um time ofensivo. Ou um time que joga para frente e não joga de forma reativa, ele está sempre sujeito a tomar um número maior de gols e ter um número maior de chances contra. Se você tivesse uma estatística de chances reais de gol contra, o Flamengo apesar de todos esses times reativos, Palmeiras, vários times menores que jogam esperando, o Flamengo é o time que menos chances de gols tem contra. Né? O que aconteceu ao longo do tempo? Os goleiros do Flamengo não estavam conseguindo acertar e conseguindo as bolas que iam no gol entrar. Vide o jogo do Juventude. Não foi uma coisa normal aquilo. Muita gente começou a falar isso. As bolas que vão ao gol do Flamengo, né, de forma geral, principalmente com o Hugo e com o Gabriel, elas geralmente entravam no gol. Né? Se você pegar aí as grandes defesas do goleiro do Flamengo na temporada, vocês vão ver que são pouquíssimas. Eu lembro de uma do Diego Alves. No primeiro jogo, sim, no primeiro jogo da temporada, o Diego Alves fez uma boa partida. Eu lembro de uma defesaça do Diego Alves contra o Palmeiras, que ele tirou com o pé. E se você olhar, eu lembro uma do Hugo contra a Portuguesa no jogo, que com o time reserva a gente empatou com 2-2. Flamengo, ele é um time que ataca muito, que se expõe muito, porém, ele pode tomar muitos gols, mas a relação chances criadas contra e gol, ela é muito alta. Geralmente, quando vai para o gol, entra. Ontem, por exemplo, não foi. Né? Ontem, o Cuiabá teve o domínio territorial, de fato, porém, a chance clara que teve do cara sozinho na frente do goleiro estou para fora, e teve aquele lance de impedimento que não dá para contar. Então, assim, apesar do domínio territorial do outro time, que é uma coisa preocupante, sim, né? Não vamos passar pano aqui, esses 25 minutos são 25 minutos preocupantes, né? Enfim, que não costumam acontecer, apesar de alguns times terem isso como característica, não é característica do Flamengo. Mas o Flamengo... Aí eu até consigo ponderar, né? Assim, algumas pessoas falam assim,
mas o Flamengo tem que saber jogar mais com resultado. Isso aconteceu muito no jogo contra o Bragantino, que a gente tinha virado 2-1 e tomou a virada de 3-2, né? Eu acho que sim, mas eu acho que o Flamengo tem que ser fiel à sua forma de jogar, né? Então, assim, eu entendo a ponderação de algumas vezes deixar a quem acredita que possa fazer com que o time fique reativo, mas na minha visão o Flamengo tem que ser fiel ao seu DNA e atacar o tempo todo e defender atacando, massacrando o adversário. Você vê também que o Flamengo tem caído muito fisicamente no segundo tempo. Eu acho que é em função da impossibilidade de se fazer trocas, né? Enfim, vê a minutagem de Michael e do Vitinho, vocês vão ver que é uma minutagem enorme. Por quê? Porque o Flamengo tem deficiência no elenco, de fato. O Flamengo tem que correr atrás dessas contratações que estão falando aí, do Kennedy, do Thiago Mendes, do Renato Augusto. Por quê? Porque o elenco do Flamengo é pequeno. Ontem, eu vi o Everton entrando ontem, eu tinha visto um jogo dele contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca, tinha gostado muito dele, mas eu não tinha percebido o quanto ele era menino, porque ele estava ali no meio de outros meninos também. O Everton, ele entrou ontem, ele tem 17 anos. Ele entrou ontem no lugar do Michael, ele tem 17 anos. 17 anos. Você via ali a cara de menino na puberdade jogando no jogo de ontem, né? O Flamengo não pode ter um elenco dependendo de meninos na puberdade para estar dando equilíbrio nesse elenco. Então, assim, e o pior é o seguinte, as contratações não devem ser exatamente agora. Então, o Flamengo passou esse período da Copa América sem os jogadores titulares e sem possibilidade de peças de reposição, que eu acho que isso prejudicou bastante o Flamengo também, né? E o jogo do Fluminense vai ser muito difícil. Para finalizar aqui, pessoal, vou confessar uma coisa para vocês. Hoje, Chile e Brasil, pelas oitavas de final da Copa América. Pena que eu não tenho uma camisa do Chile, porque senão eu vestiria hoje uma camisa do Chile. Ah, mas você está contra o Brasil? Não estou contra o Brasil, eu estou a favor do Flamengo. O Flamengo precisa de reforços urgentemente. Brasil sendo eliminado hoje pelo Chile é a possibilidade de Everton Ribeiro e Gabigol voltarem, pois eles estão fazendo muita falta e seria ótimo, por exemplo, que eles pudessem jogar contra o Fluminense. E você, o que você achou do jogo de ontem? Coloca aqui nos comentários, por favor. O que você achou aí? Para quem você vai torcer hoje? Para Brasil ou para Chile? Vai torcer pelo Brasil, aí o Isla pode voltar e pode reforçar, ou vai torcer para que o Brasil perca, para que os jogadores possam voltar? Coloque aqui nos comentários. É sempre um grande prazer estar com vocês, é sempre um prazer inenarrável poder dividir as minhas experiências aqui em Portugal com o Flamengo com vocês. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.